Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Davi. E aí, Luquinhas? Tudo bem? Joinha? Tudo certo. Sextou. Sextou, coisa boa. Ah, gente, quando chega sexta-feira é uma delícia, não é? Fala a verdade. A gente foi esperando, faltam tantos dias para sexta-feira, tem um plano pro final de semana, tudo e realmente chegou. Boa tarde para você. Mais uma vez, que bom que você escolheu estar juntinho com a gente. Permite que a gente faça parte também da tarde deles, né? Pois é, e olha, vai ser uma tarde gostosa, importantíssima também. Eu tenho gostado muito dos temas aqui dentro de família, viu? Tenho aprendido demais. E essa também é muito boa, viu? Esgotamento na relação do casal. Mesmo que você de casa não seja casado ainda, Luquinhas aqui ainda é solteiro, tenho certeza que vai aprender muito. Sim. E a gente que já é casado também, eu tô achando que esse programa vocês pensaram em mim, assim, quando me convidaram para participar. Vamos ajudar a Gabi aqui, vamos dar umas dicas para ela. Esgotamento no casal é importante, hein, gente? Porque com o tempo, com a rotina e com milhares de coisas que a gente toma conta ali, na casa, no trabalho, marido, filho, chega uma hora que a relação vai ficando desgastada muitas vezes. E a gente precisa aprender a driblar isso daí e continuar um casamento feliz, viu? Não, eu fico pensando até porque tem outras áreas da vida que a gente acaba se esgotando também, né? E às vezes acaba esquecendo o relacionamento dentro de casa, do casamento. Não sou casado ainda, e claro, sempre aprendendo bastante por aqui. E lógico, a gente precisa realmente dar uma certa atenção para isso. É a pessoa que tá com a gente todos os dias. Como você falou, Luquinhas, a gente às vezes se estressa no trabalho, mas aonde a gente vai estourar? Em casa. E acaba estourando ali no marido, na esposa, enfim, na família, que às vezes não tem nada a ver com o estresse e acaba pagando pato. Então, realmente vai ser um assunto importante. A gente tem especialista com a gente para nos ajudar, para dar várias dicas, né? Quem é, Luquinhas, que vai estar com a gente? Já tá com a gente aqui, ó. Pode mostrar ali com a gente, vai participar. Ele já é da casa, já conhece. E mais uma vez está com a gente aqui o Evandro Laire. Você não conhece, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre a especialização dele, que vai estar com a gente e tirar muitas dúvidas. As nossas aqui, a sua também de casa. Só um dado curioso aqui que eu vi aqui, gente. Essa questão do esgotamento na relação de trabalho afeta, na maioridade, as mulheres, viu? 54% da mulher. Então, na maioria das vezes, né? Como diria o Cris aqui, você, Dona Maria, que está nos assistindo, presta atenção para você não entrar nessa aqui desse esgotamento na relação do casal para continuar tendo um bom relacionamento aí com o seu marido. E eu sei que tem hashtag também hoje. E sexta-feira a hashtag é diferente, porque a gente quer saber da previsão do tempo pro final de semana. Exatamente. Sextou, o pessoal fica pensando que vai fazer no final de semana, vai viajar, ficar em casa ou não. E hoje, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu posso adiantar que lá no sul a chuva vai dar uma trégua. A gente vem acompanhando as notícias de lá, mas vai dar uma trégua por lá. Vai, de uma certa maneira, secar o tempo, vai fazer um pouquinho de frio e a chuva subiu. Sudeste com chuva, aqui o tempo virou. Virou ontem, nossa, a gente foi pego de surpresa. Sorte que eu tinha um guarda-chuva na mochila. Preparada. Não me molhei. Preparada. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso também, dessas dicas, saber como é que fica todo final de semana, sábado, domingo, para você se preparar e fazer os seus planos por aí, tá certo? E claro que o pastor Robson Aleixo já é conhecido aqui, fixo do programa, todos os dias, trazendo as bênçãos ali que ele... Eu aprendo muito com o pastor Aleixo. Demais. Tenho gostado demais das reflexões dele e, claro, vai estar aqui com a gente nesta tarde gostosa. Então, fique conosco, a gente faz um intervalo de 30 segundinhos só e em seguida a gente está aqui no Entre Família. Estamos de volta aqui no Entre Família. Olha só, gente, é importante você prestar muita atenção no programa de hoje, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos casais. E mesmo você que ainda não é casado, está solteiro, já está namorando, está noivo, fica ligado, viu? Porque aqui a gente vai ter lições preciosas sobre essa questão do esgotamento em relações afetivas, em relações de casal especialmente. E a gente pode aprender sempre muito aqui no Entre Família, então fique com a gente até 4 da tarde, a gente vai ter aqui muito bate-papo. O pastor Robson Aleixo já está aqui com a gente, sentado na nossa poltrona. Pastor, é um prazer de novo. É minha poltrona. Na sua poltrona, essa já é oficial Vou sua. colocar o nome aqui já certinho. Já tá ó, pessoal ficando do saber. meu jeito já. Já moldou Aquela aí, minha né, pastor? poltroninha. Exatamente, já sabe já. Que bom estar com vocês aqui. Sextou, né? Sextou, É coisa o boa. dia que vai começando a ter um cheirinho de esperança. Tem um cheirinho diferente. Diferente, Ai, muito maravilhoso, inclusive. Eu estava passando ali pelo corredor, vindo aqui pro estúdio, gente. E eu senti um cheirinho de pão, assim, de bolo, não sei, uma coisa doce, gostosa. Cheguei na cozinha ali do Vida e Saúde. A Arlete, maravilhosa, estava preparando cookies. Não sei se na sua casa tem esses docinhos, esses pãezinhos gostosos na sexta-feira à tarde. Parece um cheirinho diferente, né? isso. Sexta-feira à Não, tarde. tudo, aquele ar assim, é muito gostoso. Preparando já para o sábado que Nossa, vem isso aí. me lembra muito da casa dos meus pais. Geralmente, quando eu chegava do trabalho, morava com eles ainda, sempre estava diferente o ambiente em casa, coisa preparada, o lanche da tarde era diferente, então a gente realmente esperava, sabia que ia ser tudo diferente na sexta-feira, a gente
tá faltando pouco, faltam 2 dias, 3 dias, enfim. Gostava Final de muito. semana é uma delícia mesmo. E o sábado, em especial, é uma bênção de Deus, um presente de Deus para nós. Luquinhas, quem vai estar com a gente hoje? Você já apresentou aí, tô curiosa. Não participei nunca de um programa assim, pessoalmente com ele, mas já assisti Sim. o Evandro aqui no Entre Família, viu? Porque eu sou telespectadora, tá? E fico muito feliz com isso. Ele já é super da casa, eu vou até já buscá-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Evandro, pode chegar para cá. Obrigado por estar mais uma vez no nosso convite, estar aqui com a gente no Entre Família, viu? Alegria estarmos juntos aqui, viu? Então, já pode ir para sua poltrona ali. Como tá falando, o Evandro é super da casa, já participou com a gente, aprende muito também junto. Eu vou até contar para vocês de casa também um pouquinho sobre ele. Ele é psicólogo, vai estar com a gente. Ele é psicólogo clínico e palestrante. Já fez palestras, aliás, atendimento online para mais de 12 países, com adultos e casais, e realizou mais aí de 300 palestras em mais de 150 instituições. E hoje temos o prazer de estar com ele aqui no Entre Família. Legal, é sempre muito bom estar aqui compartilhar assuntos que são sempre tão relevantes, né, e necessários para o pessoal de casa que nos assistem. E às vezes a gente vê que as pessoas vivem um sofrimento tão grande e como a gente lida com isso quase todos os dias, é sempre uma alegria poder compartilhar para trazer luz e esperança. As pessoas precisam saber que existe esperança, seja qual for a dificuldade que elas vivem. Existe sim luz no fim do túnel, né? Mesmo para casais ali, casados há tanto tempo, que às vezes entram naquele estresse, naquele esgotamento, como é o tema de hoje. E eu queria começar perguntando, doutor, quais são os principais sintomas e características desse quadro de esgotamento nas relações afetivas? Olha, sempre quando a gente fala de esgotamento, a gente está pensando num alto grau de estresse. Vamos lembrar que o estresse, necessariamente, ele não é uma doença, tá? O estresse, ele é uma condição adaptativa do organismo. Então, quando a gente fala de um relacionamento, quando a gente coloca o estresse dentro dessa caixinha dos relacionamentos, a gente tem que pensar que às vezes pode existir um afastamento da outra pessoa, uma necessidade de reclusão, de você ficar fechado na sua caverninha, justamente pela fadiga que aquele relacionamento te dá. As pessoas às vezes podem começar a ter sintomas de pânico, porque o relacionamento ele começa a ficar tão estressante que a pessoa começa a ter às vezes taquicardia, crises de ansiedade por estar dentro daquela relação, né? E quando a gente fala de um estresse dentro de relacionamentos, a gente pode estar falando das mais variadas origens desse estresse, porque pode ser personalidades tóxicas ou de uma das partes, pode ser a presença de uma rotina massacrante e que faz com que o casal não consiga ter um olhar favorável um para o outro e olhe só para as necessidades do cotidiano. A gente pode estar falando do estresse com os filhos, ou a gente pode estar falando de intervenção de terceiros no relacionamento, que pode causar um estresse gigantesco, isso é causa de separação também, né? Então, são múltiplas as possibilidades que podem originar um estresse e desgastar uma relação. Eu estava até pensando, a gente no começo do programa falou um pouquinho sobre isso, se fatores externos, estou estressado com coisas do trabalho, de outros tipos de áreas da vida, e acabo chegando em casa e descontando ali dentro. Às vezes a pessoa não tem nada a ver, não está entendendo o que está acontecendo. Isso pode levar, porque você acaba dando uma resposta diferente, tratando diferente, com indiferença. Isso pode levar também a esse esgotamento da relação do casal? Se isso for muito intenso e se for durante um longo período, pode. E o que a gente precisa considerar nisso que você descreveu, Lucas, é o seguinte. A gente precisa entender o que é importante e o que é urgente. E a gente precisa fazer essa diferença no nosso cotidiano. E pouquíssimas pessoas fazem isso. E, às vezes, a gente coloca algumas coisas que são urgentes como sendo muito importantes. Só que, às vezes, a gente precisa ter um olhar e entender que algumas coisas podem esperar e que outras são mais importantes, outras são mais necessárias que a gente dê uma atenção. Por exemplo, as coisas ligadas ao trabalho. Geralmente a gente tem horário para cumprir, a gente tem prazo e isso nos absorve muito. Os filhos, eles nos absorvem porque tem horário para dar comida, tem horário para trocar fralda, tem horário para dar banho. Então essas coisas, elas são urgentes. Só que a gente não pode esquecer que a relação do casal é muito importante. E sempre quando eu vejo problemas de relacionamento, assim, conjugal, crises, o que eu percebo é o seguinte: a visão, a compreensão dos fatos está muito ligada à força do vínculo, entendeu? Então, quando você enfraquece o vínculo da relação, a tendência é que você só olhe as coisas negativas.
Quando você fortalece o vínculo na relação, a tendência é que você olhe somente as coisas positivas, né? E quando a gente pensa numa trajetória de um casal, no começo do namoro é assim, porque você fortalece o vínculo, você encontra coisas em comuns, o papo é legal, os objetivos são convergentes, e aí você tem esse vínculo forte. Então você só olha o que é bom. Aí o tempo vai passando, o vínculo vai se enfraquecendo por causa da rotina, as demandas que vão sugando você e te levando numa outra direção. E aí você vê que o vínculo enfraquece e é aí que você começa a olhar aquilo que é ruim, defeitos, né? Antes do programa começar, a gente estava aqui conversando, né? Pastor Robson também. E eu falei, pastor, quantos anos de casado o senhor tem? Porque eu tenho 15 anos de casado, 15 anos e 8 meses e uma filha de 6 anos. E aí o pastor falou que vai fazer 19 anos de casado agora em novembro. Eu falei, e aí, pastor? Ué, e aí, pastor? Pergunta agora no ar para o senhor. Eu vou colocar algumas as minhas colocações e as perguntas também, né? Claro. Eu creio que nós somos seres de alta complexidade, né? Demais. E nós não somos seres estanques. A pessoa que eu me casei em 2004 não é a mesma pessoa. Ou seja, a gente já passou por sepultamentos, nós passamos por filhos, nós passamos por uma outra formação, você às vezes muda de classe social, você não se encontra agora como era antes. E a gente tem que ter esses enfrentamentos. Aí eu queria colocar a minha pergunta, né? Aquilo que você está expectando, um pensamento de um objetivo que pode não ser necessariamente tão preciso, ele pode aumentar o desgaste? Eu digo, eu fico esperando de alguém algo que não vai acontecer quando eu fico desumanizando alguém, fazendo dele uma ideia. O que acontece é que todos nós temos os nossos vazios e a gente procura sempre preencher esses vazios com as coisas dessa terra, né? Seja com coisas materiais ou até mesmo com pessoas. O que eu percebo pela experiência é que algumas pessoas, têm uma tendência mais afetiva, um viés a ter uma necessidade de uma conexão maior com outras pessoas, né? E idealizam em algum relacionamento o preenchimento desse seu vazio. O que a gente percebe é que quando a gente coloca uma expectativa muito grande no outro, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai ser frustrado, tá? Isso é fato. E se você não for frustrado, talvez você sufoque o outro, né? Até que ele te frustre. Mas o que é muito importante a gente entender é que sempre a consolidação da própria identidade, você buscar amar a si mesmo e sentir prazer na sua experiência nesse mundo, independente de um outro ser. Isso faz total diferença, total. Então, queira você, hoje, ter uma vida interessante. Queira você fazer por onde se orgulhar de você. Queira você ter uma vida empolgante, não uma vida de sofá, não uma vida que você vai ficar ali só assistindo filme, só assistindo série, ver a vida passar dentro da sua casa. Não, mas seja uma pessoa com uma personalidade vibrante, para que seja legal ser você. E você se torne uma pessoa até, por uma perspectiva saudável, né? Até uma pessoa atraente, para que o outro esteja interessado em você também, né? E às vezes a gente percebe o contrário. As pessoas elas se acomodam, as pessoas elas ficam esperando que o outro preencha os vazios, né? E a gente fica idealizando e fantasiando. E só para fechar aqui a pergunta do pastor, eu sempre digo, nós precisamos silenciar os pensamentos. Porque a gente está num mundo que a gente pensa demais e as redes sociais, a internet, o mundo digital, ele favorece a construção de um mundo abstrato. Esse mundo abstrato, ele não é real e ele é repleto de fantasias. Se eu pedir para o pessoal de casa aqui, pensa num elefante rosa com asas voando num céu amarelo. Você pensou, você aí de casa, você pensou. Vocês também, vocês pensaram. Isso prova que a nossa mente comporta qualquer fantasia. E a gente vive de narrativas, a gente ouve uma narrativa a respeito de uma pessoa, a gente se encanta e a gente acredita naquilo, mas às vezes é pura mentira, mas a gente vai acreditando nessas fantasias. Então se concentre no que é real, no que é palpável, no que os seus sentidos podem desfrutar, né? E silencia um pouco os seus pensamentos para você encontrar mais estabilidade emocional. Quando a gente fala de silenciar os pensamentos, de uma maneira bem prática, é se conectar a uma realidade. Exatamente. E aí a gente usa como técnica, uma das técnicas, a meditação. Que a meditação, ela tende a esvaziar você, do eu, dos pensamentos, e faz você se concentrar na sua experiência sensorial ali.
Então, às vezes as pessoas acham que a meditação tem um viés apenas espiritualizado. E não, a meditação, ela é uma técnica psicológica para você... Desacelerar um pensamento. Desacelerar um pensamento. E para você que busca fazer isso aí em casa, né? Uma dica que eu te dou para você meditar é você diminuir o julgamento. Tanto o julgamento positivo quanto negativo. Por quê? Porque para você julgar, você acelera os seus pensamentos para chegar a conclusões. Então, o ideal é que você pare de julgar, você aceite que você não tem respostas e naquele momento você não pode atribuir valor a nada e simplesmente silencia e se aquieta, né? E é interessante porque na Bíblia tem um texto que para mim traz uma paz gigantesca e o pastor deve lembrar, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Então isso é maravilhoso, porque é aí onde você encontra a paz. Enquanto você vai divagando pelas suas fantasias, você encontra angústia. Agora, Evandro, eu queria saber se tem alguma relação ali com a baixa autoestima e o esgotamento afetivo. Sim, olha só. Quando a gente tem uma baixa autoestima, muito provavelmente a gente vai buscar no outro a satisfação da nossa existência. Quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente vai se colocar sempre numa situação de insegurança frente a outra pessoa. Quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente vai, muitas vezes, fazer críticas exacerbadas a respeito de quem nós somos. E aí, nesse relacionamento, se existe uma fusão das personalidades, e a gente chama isso de limite de contato. Quando o limite de contato, ele excede as barreiras e existe uma fusão da personalidade. Isso vai causar uma angústia extrema. Então, a baixa autoestima, ela favorece a dependência afetiva. E é a dependência afetiva que vai gerar esse esgotamento e esse estresse no relacionamento. Ok. Não é fácil, né? A gente está aqui aprendendo muito. Depois eu até tenho mais perguntas aí em relação às mulheres, já que é a maioria que acaba sendo atingida por essa questão. Mas a gente quer dar uma pausa um pouco nesse assunto para saber como que vai ser o final de semana, que o Luquinhas já deu uma adiantada aqui pra gente, né, Luquinhas? Já deu uma certa adiantada. Você sabe que sexta-feira é dia de previsão aqui no hashtag, aqui no Entre Família. Então, no momento, hashtag, inclusive, pode sim rodar a vinheta. É isso mesmo, já sabe que hoje é dia daquela previsão no tempo, aquela geral para o final de semana, principalmente você que está pensando, quem sabe, ficar em casa, lavar aquela roupa, ou então partir para a praia, que eu vou contar que eu tenho uma galerinha que partindo para a praia esse final de semana, não vou contar quem. Pessoal, seguinte, eu começo já com uma boa notícia, porque no sul a chuva deu uma trégua por lá, a gente vai acompanhando algumas notícias relacionadas a isso, o ciclone que passou por lá, tanto que na terça-feira eu acabei falando que tinha a previsão de um novo ciclone passar de quarta para quinta, realmente aconteceu. Passou, mas ele já se afastou para o oceano, então vai ter uma certa trégua por ali, vai durar pelo menos alguns dias essa chuva. Mas eu queria vir aqui com vocês para mostrar no mapa o que está acontecendo por hoje, como é que está o mapa do Brasil por agora. Seguinte, eu falei que na quarta para quinta-feira uma baixa pressão ia passar, ela estava aqui, pessoal. Ela passou pelo continente, chegou no oceano, formou um novo ciclone, mas esse com menos força e já se afastou para o oceano. Só que gerou uma frente fria que já subiu. Inclusive, quem está na região sudeste sente um pouco dessa mudança. Por que eu falei que não vai chover tanto por agora por lá? Porque foi formada uma alta pressão, que a alta pressão ela caracteriza mais pelo frio. Secou toda essa região, então não tem chuva para o sul por agora, pelos próximos dias. Mas já empurrou realmente uma massa de ar fria, que realmente fez mudar o tempo realmente de quarta para quinta, choveu um pouquinho por cá. Eu estava conversando com o pessoal aqui, com a Gabi, com o pastor, teve aquela mudança no tempo e deu uma certa assustada, né? Gente, eu fui pega de surpresa, assim. Eu sempre dou uma olhada na previsão do tempo antes de sair, até para saber se eu vou agasalhar a minha filha para ir para a escola ou se vai tranquila. Na quarta-feira estava um calor insuportável, assim, 33 graus aqui em Jacareí, onde fica a sede da Novo Tempo. E na quinta-feira fechou, virou, assim. Eu tinha mandado ela de calça, pois a teimosa quis pôr saia para ir para a escola, trocou ali na última hora. E passou frio? Passou frio. Lá em casa Ontem eu voltei, foi uma filha, loucura você trocou de roupa. Ela tinha pedido para eu colocar a saia na bolsa e eu coloquei. Pois antes da gente sair, ela abriu a mochila e trocou, tirou a calça e pôs a saia. E aí, eu assim, choveu, a gente saiu daqui do Entre Família, quando eu falei, nossa, a gente tá chovendo, virou. Sorte que eu tinha trazido um blazer. E o guarda-chuva, eu fucei na bolsa, achei um guarda-chuva pequenininho, daquele dobradinho. Mas, Lucas, eu quero saber se vai continuar assim, meio friozinho, tempo fechado,
ou se vai melhorar. Porque você falou que tem uma galera aí indo pra praia que você conhece? Parece que alguém está se entregando. Alguém tá se entregando aí, pô, tem que fazer muito calor realmente. Mas, Gabi, você falou essa questão de que tava muito calor e do nada frio. O que acontece? Justamente por causa da frente fria que avançou. Quando a frente fria está avançando, ela empurra uma massa de ar seco que está estacionada. Então, a temperatura vai lá em cima. Tanto que na terça-feira, na quarta-feira, fez muito calor, até na parte da noite, temperatura muito alta. Só que quando ela realmente é empurrada, a temperatura despenca. Por isso que do nada, a gente começou o dia na quinta-feira com calor, quem estava aqui pelo sudeste, e do nada foi realmente ficando um pouco mais frio e chovendo bastante. Foi a frente fria que começou a avançar. Já avançou, já está aqui pelo Rio de Janeiro, chovendo bastante por lá, inclusive. Mas agora vai dar uma secada, não deve chover um pouquinho ainda no litoral aqui de São Paulo, litoral norte de São Paulo. Mas vai chover no litoral. Mas aí é que tá, vai chover apenas hoje, porque no final do dia já acaba para amanhã, sábado e domingo, a previsão é de sol. Fico muito feliz que quem tá no litoral vai gostar bastante disso também. Sem querer, assim, desanimar, né? Mas Ubatuba é conhecido como Uba-chuva, viu, Uba-chuva. Lucas? Ó, segunda-feira... Ó, pessoal, hashtag das invejas aqui, ó. Segunda-feira eu venho mostrar e venho falar se deu certo ou não. Segunda-feira eu conto. Agora, Gabi, respondendo a sua pergunta se vai realmente continuar ou não, quem gosta do frio, aproveita, viu? Você que está no Sudeste, aproveita esses dias, você do Sul também, porque vem uma massa alta, uma nova massa de ar quente, vai predominar calor lá em cima. Mas eu vou adiantar, falei um pouquinho sobre o Sul, que vai secar por lá, vai para a chuva, tem uma previsão também para lá, específica para algumas cidades da região sul, principalmente do Rio Grande do Sul. Passo Fundo com máxima de 23 e mínima de 8. Já em Cruz Alta, vai máxima de 23 e mínima de 9. Caçapava do Sul, 21 com mínima de 7. Roca Salles, a gente vai falar bastante por conta dos estragos, por conta do tornado, por conta do ciclone, 27 com mínima de 9. E Mussum também, 26 com mínima de 9. Você vê que tem sol por aquela região, para toda essa região, e não tem chuva. Já nas próximas regiões, como que fica em todo o país, para quem quer no domingo pensar quem vai para a praia ou não, eu também trago a previsão para domingo, pode colocar na tela. Temos aqui um mapa, vou começar aqui. Lembra, ó, o frio ele vai cessar no 31 já em Porto Alegre, no próximo domingo já, subindo para Curitiba, máxima de 29, São Paulo 32, o calor já começa, semana que vem vai ser muito quente para essa região. Rio de Janeiro 34, Brasília 30, Campo Grande 36, Salvador 28, deve chover bastante por hoje, tá, pessoal? Mas domingo já realmente a chuva passa. 33 aqui em São Luís, 33 também em Belém e 36 em Manaus. Então, realmente, já vou adiantando que pelos próximos dias vai fazer calor e bastante. É uma nova alta de calor. Já posso adiantar também, pessoal, que esse friozinho que aconteceu agora por esses dias foi o último, viu? Tá quase acabando realmente o inverno, essa característica vai passar e muito. Mas, pessoal, seguindo agora, é o seguinte, vocês sabem que toda sexta-feira a gente chega aqui trazendo uma certa questão, que eu estou pensando realmente cuidar um pouquinho mais da pele, tá fazendo calor ou chuva, sexta-feira é sempre dia de alertar você. Tá preocupado, quer se cuidar mais? Fica com a gente, porque tá em tempo. O sol pode ser maravilhoso, mas a exposição solar excessiva é prejudicial à saúde. No Brasil, segundo dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele é o tumor mais frequente em ambos os sexos, representando 31,3% do total de casos. Portanto, é fundamental tomar medidas de proteção a se expor ao sol. Para desfrutar com segurança, escolha um protetor solar adequado para o seu tipo de pele. Aplique-o generosamente em todas as áreas expostas do corpo, cerca de 15 minutos antes de sair ao sol. Lembre-se de cobrir regiões frequentemente esquecidas, como orelhas e pés. Reaplique a cada 2 horas, especialmente após nadar, suar ou secar-se com uma toalha. Além disso, não se esqueça dos lábios. Utilize um protetor labial para mantê-los hidratados e protegidos. É, Luquinhas, não esquece de colocar o protetor solar na sua mala, hein? Já tá na mochila, já passei, tô saindo daqui, já tô direto, tá tudo preparado já, viu? E passa na orelha. Certo. A gente brinca aqui, mas a gente tá feliz que você vai aproveitar, tá, Luquinhas? A gente não tá com junto, inveja, que é não, isso? tá bom? Tamo tudo junto, depois eu conto pra vocês, mando as fotos. Isso aí, a gente vai acompanhar nas redes sociais.
Gente, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no Entre Família, mas fique com a gente, porque hoje o tema é esgotamento nas relações afetivas ali, de casais em especial. E o psicólogo Evandro está aqui nos dando dicas preciosas. Então, não saia daí, corre lá, pega um copinho de água para continuar com a gente a tarde toda. A gente volta já. Já estamos de volta com o Entre Família. Bom estar com você. Obrigado por estar juntinho com a gente aqui no Entre Família. E, pessoal, aprendendo bastante hoje, viu, Gabi? Aprendendo bastante sobre essa questão. Especialista com a gente. E agora a gente continua. A gente vai saber um pouquinho mais sobre sintomas de esgotamento da relação do casal, só que alguns elementos que a gente vai conferir aqui no telão, ó, esgotamento na relação do casal. A gente tem alguns tópicos que a gente vai descobrir um pouquinho e abordar. Inclusive, até pode colocar na tela o primeiro deles, para a gente poder entender alguns sintomas. No caso, o primeiro são sintomas físicos para esse tema. A gente tem dores de cabeça, diminuição da imunidade, problemas no estômago e também o esgotamento físico. É real isso, Evandro? Dá para ter mais de um ao mesmo tempo, por exemplo? Dá para ter todos. Mas geralmente é claro que algumas pessoas elas podem manifestar um ou outro, né? Mas se for algo muito intenso, isso pode acontecer sim. Eu pensei ali no problema de estômago justamente pelo nervosismo, né? Às vezes acaba desenvolvendo uma gastrite nervosa. E às vezes tem alteração do apetite, às vezes a pessoa come muito, ou às vezes não come nada. Tem alteração do sono também, às vezes quer dormir muito como uma fuga, mas às vezes não dorme nada também, porque está sempre maquinando aqueles problemas da relação, né? Então, como o pastor falou no começo, o ser humano é um ser de alta complexidade. E aí os problemas, os sintomas, eles também acabam sendo de alta complexidade, né? São sintomas físicos que a gente está acostumado a ver também em outras questões. Como que a gente sabe que esses são relacionados ao esgotamento nas nossas afetividades ali, nas nossas relações afetivas? Como a gente mencionou aqui, esse tipo de sintoma, ele tem a ver com uma resposta ao estresse. Então, o estresse ele pode acontecer por as mais diversas situações da vida. E aí, cabe a cada indivíduo identificar qual é o estímulo estressor daquele momento. Entendi. Lembrando que o estresse ele não é um problema em si. O problema do estresse é quando existe um alto pico de estresse durante um longo período. Aí você acaba excedendo o limite do seu corpo, né? Porque o estresse ele gera a produção de cortisol, que vai um hormônio excitatório, que vai fazer várias alterações no seu corpo. Então, se você está identificando que está numa relação difícil, muito provavelmente todos esses sintomas vão ser consequências dessa relação. Agora, se você tem um problema no trabalho e tem esses sintomas, evidentemente que você vai conseguir identificar, né? O estímulo estressor ele é muito perceptível para a gente, né? Porque a gente sabe de onde está vindo. E aí os sintomas são esses e muitos outros, né? Aqui são alguns, mas tem muitos outros. Mas está aí a importância de resolver o problema, porque a soma desses sintomas, eles vão desidratar a minha vida em todos os aspectos, né? Exato. Porque tem um ponto de relacionamento, mas você está com dor de cabeça, com imunidade baixa, problemas no estômago e esgotamento físico, em qual área da vida isso não vai entrar, né? Exatamente. E aí você começa a ter outros problemas secundários, porque, por exemplo, existe um estresse no relacionamento, um desgaste. Isso pode gerar, por exemplo, uma afetividade maior por alguém fora do casamento. E aí você vai ter um outro problema a ser tratado, que aí talvez é de uma infidelidade conjugal, e aí depois, quem sabe, uma separação, ou quem sabe a perda de um emprego, porque você não performou bem por causa dessa situação familiar. Então, nós somos seres de múltiplas esferas, né? A gente tem múltiplas esferas na nossa vida. E quando uma não vai bem, muito provavelmente você vai afetar outra, né? Então, sem dúvida, é necessário tratar. O grande problema é que as pessoas acham que dão conta sozinho. O grande problema é que as pessoas, às vezes, resistem em procurar um profissional ou um conselheiro, né? Assim, com sabedoria. Então, a gente precisa saber que a gente não dá conta de tudo e a gente precisa de ajuda. Eu, como psicólogo, frequento a minha psicóloga, né? Então, em algumas épocas eu fico sem ir, mas aí em algumas épocas eu entendo que eu estou com algumas dificuldades e eu volto. Então, mesmo eu tendo todo o conteúdo, toda essa experiência no campo da psicologia, eu preciso reconhecer que, como ser humano, eu também preciso de ajuda, né? E precisa tirar um pouco do preconceito, né? Até porque, ó, a maioria dos seus clientes é mulher ou é homem? Mais de 80% é mulher. Mulher. Ou seja, os homens ainda têm um preconceito, como o doutor Evandro falou aqui, de procurar ajuda. Acha que vai dar conta sozinho. A gente vive numa sociedade muito machista, né? O homem não pode se mostrar frágil, não pode chorar, não pode... Não, gente, é um ser humano como eu e você.
a gente precisa, sim, pedir ajuda. E a gente vai ver agora alguns sintomas psicológicos, se eu não me engano, porque além dessas questões físicas que a gente consegue perceber, tem também algumas questões psicológicas ali, ó. Queda na produtividade, como você falou, não performa bem no trabalho, pensamentos autodepreciativos, isolamento, crises de ansiedade. Que um pouquinho disso a gente pincelou aqui já, né? Mas é justamente, a gente começa a entrar num estado de alta pressão psicológica e a gente não consegue dar conta disso sozinho, né? E é claro que a gente precisa pensar não só em procurar ajuda, mas é claro que existem ações a serem feitas dentro de uma relação que precisam acontecer para que você tenha, para que isso seja amenizado. Então, como a gente mencionou aqui, a presença dos filhos é um elemento que causa um alto grau de estresse. Né? Então, principalmente quando é mais de um filho, principalmente quando são 2 filhos, 3 filhos pequenos, abaixo dos 6, 7 anos de idade, né? Então, ter alguém para você deixar os filhos, para você sair com seu marido, com a sua esposa, né? Passar um final de semana só o casal, deixar um pouco o apego ali das crianças para curtir o namoro entre o casal, né? Para visualizar aquilo que é bom na relação e não só o que é obrigação. Uma coisa que eu acho sempre fundamental mencionar, fundamental, isso daqui é extremamente, assim, não é nem curativo, mas isso é revolucionário numa relação. E não só na relação, para tudo na vida. Tudo na vida é uma questão de significado. Então, quando você casa, aquele casamento tem um significado de libertação da casa dos pais, de a mulher ter o guarda-roupa só para ela, não ter que dividir com as irmãs, de o marido poder sair de casa e não ter hora para voltar, porque vai voltar com a esposa a hora que quiser, né? De liberdade sexual. Então, o casamento, quando se inicia, existe um significado muito positivo. Só que o tempo vai passando e as demandas, a rotina e até os eventos que causam frustração vão mudando o significado da relação. E aí o casamento passa a ter o significado de aprisionamento. Ou seja, eu tenho que ficar aqui, eu não posso jogar bola aos domingos porque eu tenho que ir na casa da minha sogra, né? Eu não posso comprar o sapato que eu quero porque meu marido não deixa. Você não tem que dividir agora o guarda-roupa com as suas irmãs, só que você não pode comprar o que você quer porque seu marido está controlando aquilo e tal. O casamento passa a ser um limitador da vida. Limitador da vida, né? E aí a gente percebe que quando você olha para o casamento e consegue ressignificar essa relação em outra fase que agora vocês estão, isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes as pessoas querem continuar o mesmo significado que era lá de trás, só que numa outra fase da vida. Você é carente de outro significado. Exatamente. Então, é importante você descobrir um novo significado que seja favorável àquela união. Por exemplo, hoje a minha esposa, eu tenho um filho de 4 anos e um de 9 anos. Quando éramos só eu e ela, eu era o rei da casa, né? Hoje você tem a sua majestade o bebê lá, né? Que é uma expressão da psicologia que a gente usa, né? Então hoje você tem as majestades, que são os bebês lá, um de 4 e um de 9 anos. Então hoje eu tenho que ressignificar o meu casamento e entender que a minha esposa é a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter, né? A melhor cuidadora do lar, e ela é profissional, ela trabalha também, é professora e tal. Mas você vê que essa ressignificação para aquele momento da vida faz total diferença para você diminuir a tensão e, consequentemente, diminuir o estresse. Eu acho super relevante você falou sobre essa questão de fazer alguma atividade do casal, a gente vai para algum lugar diferente. Porque no namoro, aquela conquista, você está disponível sempre respondendo mensagem logo, vamos em algum lugar, arruma um certo tempo. E depois, me parece, no casamento, às vezes vai deixando de lado. Você disse sim publicamente ali no seu casamento, e é na alegria, é na tristeza, na saúde, na doença. Eu acho que o casamento, acho que a gente precisa realmente ter essa, vou usar manutenção assim, mas sempre lembrar, vamos em algum lugar que a gente gostava. E me parece que isso pode ajudar bastante. Exato, ajuda muito, né? E a gente precisa pensar também que, às vezes, o casamento, como o pastor muito bem colocou, é a fonte de limitação da vida, e não pode. E quando você vai para o trabalho, por exemplo, e às vezes os dois trabalham fora, você tem contato com pessoas que estão, muito provavelmente, te oferecendo uma proposta de um passeio, um jantar, um almoço no trabalho, ali num restaurante diferente. Você começa a conversar de coisas que não são os problemas do lar, e isso deixa o casal muito vulnerável, o casamento fica extremamente vulnerável, né? Então, sem dúvida, é necessário você fortalecer os vínculos com atividades. Uma coisa que eu vejo, e que aí é um alerta, até um puxão de orelha aí para quem está em casa,
é que tem muitos homens hoje que passam muito tempo jogando videogame. Você tem muitos homens hoje que se comportam como adolescentes. E eu falo isso assim, até de uma maneira um pouco dura aqui, para dar uma chacoalhada nesses homens, porque eu vou te contar. Eu atendo muita mulher que reclama pela postura imatura dos homens. E tem muitos homens hoje que às vezes não sabem se posicionar como provedor de experiências positivas dentro da casa. Não só provedor financeiro, mas o provedor também de uma vida interessante, empolgante para a família. Então, isso é extremamente importante. E tem mulheres também que se acomodam na preguiça, na vitimização e não querem proporcionar para o marido também a possibilidade de fazer um esporte junto com o marido. Por que que tem que colocar na cabeça que esporte é só coisa de homem, só que homem que joga futebol? Mulher também pode correr, também pode fazer uma pedalada, né? E também pode participar de coisas que o homem gosta. Então, é necessário a gente deixar a preguiça de lado para a gente construir a felicidade. Inclusive, hoje é o último dia da inscrição do meu curso online, né? E que se chama Inteligência Emocional na Construção da Felicidade. Então, é muito importante a gente ter esse conceito de que a felicidade se constrói. E para construir felicidade não pode ter preguiça. E a gente tem que deixar a vitimização, preguiça de lado. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena colocar aqui, isso aqui é libertador. Durante alguns anos, na minha família, quando os meus filhos nasceram, ali os 3, 4 primeiros anos, até uns 5 anos até, eu tinha aquela vitimização do tipo, ai, não estou dormindo direito, ai, mas está pesado demais, ai, mas isso daqui, como é difícil ter filho, como é difícil ser pai. E aí o tempo foi passando e eu pensei, eu não posso viver assim, eu não vou me vitimizar. Eu estou com sono, eu vou ignorar o sono, mas eu vou viver um dia feliz. Eu vou decidir ser feliz hoje, ao lado da minha esposa, ao lado dos meus filhos, e vou ignorar essas dores aí da madrugada. Não é muito simples, mas quando você toma essa atitude e deixa de lado a autopiedade, você começa a ter uma vida muito mais interessante e constrói essa felicidade. E o ideal de felicidade, né? Às vezes a gente põe uns preços caros na nossa própria felicidade e a gente não consegue pagar por eles, né? Exatamente. E às vezes é muito simples. Poxa, fazer um passeio num parque, as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para fazer um jantar maravilhoso com a minha esposa, ou fazer uma viagem maravilhosa de lua de mel e não tem dinheiro. Mas você pode, às vezes, fazer um bate-volta na praia, gastar ali 100, 150 só de combustível, ali pedágio, um lanchinho ali, para você passar um dia só você e sua esposa. Tem muitos passeios culturais gratuitos também, em grandes Exatamente. cidades, né? Museus, exposições interessantes. Quando a gente estava namorando, comia um ovo frito na calçada. E tava bom demais. E ria demais, Ria. ria demais. A felicidade está mais barata, né? Às vezes a gente Verdade. próprio coloca, não precisa ser em Paris. E uma coisa que é muito importante a gente pensar é que a empolgação dos relacionamentos não está nos objetos ou nas experiências, mas na força e qualidade do vínculo. Do vínculo. Então, é o vínculo, é quando você se conecta com as pessoas, com a outra pessoa, isso faz total diferença. E vai uma dica para vocês. Conexão afetiva não é falar sobre fatos. E este é um grande problema, uma grande pegadinha que as pessoas caem, uma armadilha. Então, vamos conversar, vamos, como é que foi seu dia? Aconteceu isso e aquilo. O que tem para fazer? Tem conta para pagar? Você fez isso, fez aquilo? Você só fala sobre fatos. Quando você fala sobre fatos, você coloca a atenção para fora do indivíduo. Mas quando você fala sobre sentimentos, você coloca a atenção para dentro do indivíduo. Então, perguntar como você se sentiu hoje na escola, como para os filhos, no caso, né, para criar conexão com os filhos, mas com a esposa, como você está se sentindo hoje? Né, eu tenho sempre a expressão, não só com a minha esposa, mas com as pessoas, eu sempre pergunto, você está feliz? E aí, está feliz hoje? Porque eu sempre busco sentimentos, eu quero saber sentimentos e não fatos. E já que você falou em sentimentos, em afetividade, tem alguns sintomas afetivos também para a gente mostrar aqui bem rapidamente, ó. Desinteresse em procurar novos relacionamentos, medo de reviver os problemas vivenciados no relacionamento anterior, medo de rejeição, sensação de que os relacionamentos dão muito trabalho. Esses são alguns sintomas afetivos também, né, Ivan? São, exatamente. Já atendi várias pessoas que hoje buscam, né, um isolamento social justamente por causa da intensidade que houveram em relacionamentos passados. Eu já atendi pessoa que teve uma dependência afetiva gigantesca de uma amiga, assim, de uma relação de amizade, e que eu estava tratando justamente agora a socialização dessa pessoa, porque ela tinha medo de se conectar com outros amigos e medo de sentir a mesma coisa, a mesma dependência afetiva que tinha de amizades, né? E quando você tem problemas de relacionamento tóxico, abusivo em relacionamentos passados, quando você chega no novo relacionamento,
Às vezes você encontra alguns problemas, dificuldade de se entregar, você sente que você está vivendo um relacionamento, só que você sente que é como se não fosse a sua vida, é como se você não estivesse vivendo a sua vida. Por quê? Porque você está com medo de se entregar, você está sempre com um passo atrás. E aí são outras questões, outros problemas, né? Mas isso acontece depois de um relacionamento extremamente A estressante. gente acaba vendo o todo pela parte. Exato. E amplia, né, uma experiência e coloca ela como todas as experiências. Exatamente. Aliás, a gente pensar nisso, como é fácil a gente se perder nas informações quando o aparelho está danificado, né? A gente começa a ler o mundo a partir de uma forma danificada. Eu tenho uma dica para falar sobre isso eu acho que é muito importante. Pensando que a gente não tem necessariamente todos os instrumentos, e às vezes os instrumentos começam a falhar, como é importante, o doutor falou aqui, como é importante a gente ter uma orientação de fora, um auxílio de fora, sendo um auxílio profissional, sendo uma atitude saudável, terapêutica. Eu vou falar disso agora, aproveitando, se vocês me permitem, dizer que você pode sim procurar ajuda, pode receber ajuda e pode se municiar, sim. Informações são importantes, atitudes são importantes e aqui a gente fala muito de transformação. Nem sempre quando a gente fala de transformação, essa transformação é imediata. Deus fala de transformação e fala do milagre da transformação, mas algumas transformações levam tempo. E quando a gente fala de transformação também, a gente começa falando sobre o que a gente sabe, o que a gente espera e os passos que vão levar para ela. Agora vem aqui, pensa um pouco comigo. O que da nossa vida não está vinculado a relacionamentos? A gente crê em um Deus que é relacional. E se você crê no mesmo Deus que eu, o Deus da Bíblia, ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, nunca houve um momento da história do universo onde não houvesse alguém se relacionando. Sim, porque o Deus que a gente crê é composto de 3 pessoas coeternas, distintas e que se relacionam. Isso é muito importante e Deus nos fez assim, ó. Pensando nisso, e olha só que começo para a gente começar a pensar, a Novo Tempo tem para você um manual de estudo, sim, fácil, feito para você, mas sem perder a profundidade. E o nome é um nome extremamente sugestivo, bem feito e altamente recomendável. E o que você aprende aqui? Você, nesse guia de estudos, vai compreender coisas a partir de um manual infalível, que é a revelação, como que você pode construir relacionamentos saudáveis, pensar em formas de onde começar, por exemplo, a restauração de um relacionamento e viver de uma forma plena como Deus pensou para você viver. Agora, quais são os passos para isso? Os passos são simples. Você está vendo o número que está aparecendo para você aqui, o número fixo de telefone fixo, de WhatsApp também, operadora 12? Você vai falar com a gente, simplesmente. Você vai ser atendido por alguém da Escola Bíblica da Novo Tempo, vai fornecer dados que serão protegidos pela Lei de Proteção de Dados. É só o nosso relacionamento com você e de maneira gratuita, sim, de graça, esse guia de estudos vai chegar até a sua casa. Você vai esperar alguém um pouquinho e os correios vão levar até você e você pode reunir todo mundo, você pode contribuir com todo mundo, você pode individualmente, você que escolhe, mas você não pode perder uma oportunidade dessa como muitas outras. Nesse programa tem mais coisas para acontecer aqui e tem novidades. Eu queria chamar o Lucas, então, para dizer para você o que está para acontecer agora. Preste muita atenção. Pegou a dica do pastor aí, como é que a gente faz realmente para você ter este material aí na sua casa, estudar mais a fundo. Mas agora, pessoal, eu queria dizer para você que daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai continuar com a gente, porque a gente vai aprender o seguinte, ó, como evitar ruídos na comunicação conjugal e ter um diálogo aberto e honesto. A gente vai aprender aqui juntos, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então já sabe, não sai daí que a gente volta já. Entre família de volta agora, a gente está até de pé aqui, ó, porque vai rolar uma dinâmica aqui, uma brincadeira, para a gente falar sobre os ruídos de comunicação, que é um problema sério que muitas vezes a gente passa, né? A gente vai colocar um fone aqui, vai estar rolando a música da semana de oração, que vai começar semana que vem, Vem a Mim. Então, quem tiver com fone não vai ouvir nada, além da música que vai estar tocando aqui no tablet. E algumas frases vão aparecer no telão, e alguém vai ter que falar essa frase, quem tiver com fone vai ter que adivinhar, e depois o nosso especialista comenta um pouco sobre essa questão do ruído aqui. Vamos começar? Eu já gostei. Já gostou, né, Lucas? Eu já gostei. Eu falo a frase e você escuta a música. Isso, vamos lá. Então vamos E eu lá. vou soltar aqui, ó. Eu vou ficar de costas lá para não... Isso, não né? olha para lá. Ok. E eu vou Solta a ficar aqui. música. E agora, é essa a frase? Vem mais para cá, assim, ó, para eu não ver lá. Vem pra cá, pastor. Aí você vai falar pra ela. Eu vou falar a frase. Então eu vou começar já com essa frase que está aqui.
E agora? E a música ela já tá escutando a rolando, música? Alta demais. É, Olha a frase. alta demais. Beleza, vou falar a frase. Escute sem interromper. Fala de novo. Tá dando de repetir, é isso aí mesmo. É isso aí. Falar de novo é se vira. Deu pra entender nada, gente. Tô ouvindo aqui o Vem a Mim. Qual que é? E aí, direção, a gente dá mais uma chance pra ela? Quem sabe? Mais uma, vai. Mais uma. Eu vou ficar bem aqui, hein, pra te dizer a frase. Escute sem interromper. Chuta. Gente, não tenho nem ideia. Você não conversa comigo? Ó, quase. Foi pertinho, hein? Que Qual medo que é? desse Deixa eu ver. sentimento vingativo. Escute sem interromper. Ficou Ai. muito claro. Ficou muito claro. pastor. Olha só, isso é uma coisa que muitas vezes acontece. Na verdade, acontece quase que em 100% das discussões quando existe um estresse conjugal ali. Porque a vontade de você expor a sua opinião, a sua vontade é tão grande que você não quer perder tempo escutando o que o outro está falando. E às vezes o outro está falando, vem um pensamento na sua cabeça, você acha que você não pode esperar para falar aquilo, porque senão você vai perder o time ali, e aí você quer jogar. E aí começa aquele monte de interrupção, e aí os sentimentos eles não ficam claros. E às vezes... não é necessário simplesmente você... A questão não é você dar uma solução ou você tentar mudar o pensamento do outro. Às vezes, o que é curativo na relação é simplesmente você acolher o sentimento do outro, que é manifesto através das palavras. Então, receba aquilo, ouça primeiro e deixa para falar só no final. Só no final. Não interrompe enquanto o outro estiver falando. Eu não sei se o que eu faço é bom ou ruim, mas quando eu quero falar sem ser interrompida, eu escrevo. Eu escrevo um WhatsApp, por exemplo, para depois a pessoa poder ler e me responder. Isso é bom ou isso é ruim, doutor? É uma estratégia que pode ser boa e pode ser ruim. Se está funcionando, é boa, então continue. Mas às vezes pode ser ruim, porque isso pode estar escondendo uma falta de maturidade na conversa presencial, entendeu? Então, se talvez a outra parte não tenha maturidade para conversar a ponto de não conseguir interromper, então é uma estratégia que você usa que deu certo e que funciona, mas pode estar maquiando uma outra situação que precisa ser corrigida. Tá certo. Agora você, Luquinhas. Eu tô animado com isso aqui. Põe aí, eu vou dar o play. Tá. Eu falo a Bora lá, frase ou você então. fala, pastor? Fala a frase. Eu falo então, hein? Então, E vou aí virar a pra próxima lá, faz, pra não vai olhar ser pro o telão. senhor, hein, pastor? Tá ouvindo a música? Então vamos ver. Use eu ao invés de você. Conselho... Não, pera. Use eu ao invés de você. Conselho... Mais uma, por favor. Eu acho, A música tá eu acho muito boa, a que música. é chance demais. Use eu ao invés de você. Use eu como... Nada. Não é difícil, né, Nossa, Luquinhas? muito. Olha lá. Use eu ao invés de Nossa, eu quase você. tirei conselho. Tava E muito aí, pior doutor? conselho. Muito bom. Olha só, quando às vezes a gente vai conversar sempre apontando para o outro aquilo que o outro faz, você faz isso, você não faz aquilo, você faz isso, você começa a ter uma comunicação muito ofensiva, né? E aí, consequentemente, isso inevitavelmente o outro vai armar suas defesas para tentar se proteger. Porque pense só, se todos nós temos a necessidade de sermos amados, a gente quer preservar a nossa identidade, a nossa imagem frente às outras pessoas, seja elas quem for. E aí, quando você começa a ouvir um monte de críticas dizendo que você não faz, inevitavelmente você vai armar suas defesas para proteger o seu eu daquele massacre que está acontecendo contra você. Então, quando você usa numa conversa, olha, eu me sinto dessa forma, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, eu gostaria de que fosse de outra forma, a outra pessoa ela entende que você não está agredindo ela. Então, a escuta é mais favorável. A escuta do outro é com menos defesas. Então, é uma excelente dica essa. Dica preciosa. Agora é a vez do pastor, viu? Quero ver ele entender. Chegou seu momento. Luquinhas, fala a frase pra ele. Onde que eu tirei conselho? Tá ouvindo a música? Tá ouvindo a música? Eu tô ouvindo muito bem a música. Agora sem Vai lá. tentar, não, brincadeira. Seja aberto à crítica construtiva. Ah, e o Lucas, Ó. ó,
Ó, Vai de novo. Mais Eu um. acho que o Luquinhas teve 3 chances. Eu preciso de 5. mas Bora vamos lá. lá. Ó. Seja aberto à crítica construtiva. É, por aí, O tá Lucas pertinho. articulou super Ó, bem as ó, palavras aqui, hein? Ficou uma coisa tipo, seja amigo aonde estiver. Eu acho que isso vai ser um conselho para um outro programa. Boa, boa, boa. Eu entendi uma coisa, seja amigo aonde estiver. Olha lá. Floresça onde está plantado. A gente passar em outro programa. Que vergonha de virar. Seja aberto à crítica construtiva. Ali, Ó, ó. tava Ali, ó. pertinho, Tava ó. ali, ó. Quase, Floresça quase, onde viu? estiver plantado. Eu quero mais essa dinâmica, é muito boa. Foi muito boa mesmo. Olha E aí, só, a Evan? gente precisa entender que a gente só cresce quando a gente desconfia das nossas certezas. Então, quando alguém faz uma crítica com relação a nós, em vez de a gente ser refratário e dizer que não, que a gente está certo, que a gente está certo, nós precisamos desconfiar das nossas certezas. Então, se você acha que você está certo, pense na possibilidade de realmente o outro estar correto, se coloque no lugar do outro, por que o outro está reivindicando determinada coisa, né? Será que a minha postura não pode ser melhor? Só que você só vai conseguir isso se você for uma pessoa interessada em ser melhor a cada dia. Se você for uma pessoa que busca ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, muito provavelmente você vai estar aberto a essas críticas construtivas. Agora, se você for uma pessoa que não está preocupada com sua evolução, seu amadurecimento, aí com certeza você vai querer ficar como você está. Só que aí você vai prejudicar a relação e vai agravar mais todo esse estresse e essa condição. Ou seja, Tá o problema não estava na dicção dele, né? Não. Que foi o que eu pensei. Esse cara não fala É direito. comigo. Eu só tenho uma pergunta a fazer. No final, todo mundo sai com problema no tímpano, é isso ou não? Não, até que estava tranquilo. Estava num volume apropriado, eu diria. Assim. A Entendi. gente não conseguiu ouvir quem estava fora, mas estava num volume apropriado. Agora, É isso aí. eu vou falar para você, Gabi. Ah, a gente vai ter que finalizar aqui agora. Eu gostei. Acabou o nosso tempo. Eu também gostei. Aí eu né? ficaria aqui fazendo isso até acertar, na certeza que não acertaria. O pastor não queria participar da dinâmica, mas agora gostou, né, pastor? Foi muito legal, bom, foi muito legal. bom. Nossa, eu gostei muito. Mas tá bom, vamos voltar aqui. Deixa eu segurar Tó, aqui o fone. Luquinhas. Muito bom. Eu queria continuar escutando a música, inclusive. E eu tenho agora uma conversa muito legal que eu estava ansioso para ter com um amigo. E agora eu vou chamar ele para estar aqui comigo, o pastor Gilmar Batistotti, que está aí no momento expectante para um grande evento que teremos aqui. Ele veio aqui na sua elegância de sempre. Seja bem-vindo, pastor Gilmar. Como vai? Eu vou Pastor muito bem Robson? contigo. Tudo bem? Que- Ei, como é que vocês estão? Tudo bem, doutor? É o nosso Bom, uniforme? Gabi, Tudo bem, Luquinhas? pastor? É o nosso uniforme, modelo... Você vê o que eu faço para te receber? Eu estou constrangido. Olho para aquela câmera ali, para aquela lá. Uma alegria estar com vocês nesse momento, mesmo constrangido aqui pelo meu amigo, pastor Robson Aleixo. Esse constrangimento de nada. A gente está aqui, ó, vestido do mesmo jeito e eu estou aqui querendo saber de ti qual é esse grande significado de ouvir um convite como esse, né? Vem a mim, que escolha maravilhosa. Esse é um tema que a Igreja Adventista, todos os anos a Igreja Adventista, em nível de América do Sul, faz um programa especial em todas as igrejas. E a TV Novo Tempo abraça esse programa uma semana antes. Então, todos nós já recebemos aqueles convites que a gente queria ir, né? Irrecusável. Aquele que a gente, né? Se eu puder, eu não vou nesse, né? Jesus nos faz um convite especial. E os convites de Jesus são convites irrecusáveis. Mas você sabe que existe, às vezes, naturalmente, uma relutância. Pensando nisso, a Igreja Adventista da América do Sul está estendendo isso. A Novo Tempo, uma semana antes, está fazendo esse convite para você acompanhar o programa aqui. Mas, pastor Robson, você sabe que esse contato com a gente aqui é importante, né? A gente ter contato com você, a gente cria laços, mas nós queremos que cada igreja adventista do sétimo dia, em cada região do nosso país, seja uma extensão do que acontece aqui. Então, nós teremos um convite especial, 5 convites especiais que Jesus nos faz, convites irrecusáveis. Vem a mim. Vem a mim, né? Cansados e sobrecarregados. Nós todos, né?
vinde às águas, né? Venha, filho, eu vou te ensinar, vinde benditos de meu Pai. Então eu vou trabalhar 5 convites, mas nós queremos também que na próxima semana, ao terminarmos, você procure uma igreja adventista perto da sua casa e receba também esse calor humano que nós tentamos demonstrar aqui através da TV. Então nós estamos falando de um projeto mais amplo, né, mais integral, não é simplesmente, mesmo que não seja pouca coisa, né, um começo da semana aqui, mas ele vai se estender para uma outra fase. Exatamente. Quando nós terminarmos aqui, na próxima sexta-feira, estará começando em cada igreja esse programa especial. Que maravilha. E quero também ressaltar, pastor Robson, não sei quanto tempo eu tenho aqui, que nós teremos arautos do rei ao longo da semana com a gente. E você estava ouvindo, era Vem a Mim que estava no fone? Era, Vem a Mim, excelente. O resto a gente não sabe o que estava acontecendo, mas do Vem a Mim no fone a gente tem certeza. Olha, É isso aí. então eu peguei aquela frase que ficou célebre, né? Aquele agudaço, né? Que é lutar, lutar até cansar. Parece ser assim, quando nós vivemos sem ver o fim. Mas, ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Então, quando parece que se esgotam as forças humanas, e elas se esgotam, Mesmo, né? nós podemos ter a certeza de que o Senhor está nos segurando a mão. E aí, pastor Robson, é o grande desafio do equilíbrio. Entendermos que o Senhor nos segurará a mão aqui, isso não significa que os problemas vão acabar, né? Nós vamos enfrentar dificuldades aqui, mas teremos que viver aqui, né? Exatamente. Por um período teremos que viver, mas teremos que visualizar sempre a eternidade. Aproveitando, só mais um, eu já estou com vontade né? Não, e eu estou com vontade de assistir o resto agora. Eu terminei agora uma série de Daniel, né? No Escola Bíblica, que eu tenho a alegria de apresentar aqui na TV, e para mim a grande lição foi: eu vivo na Babilônia. É esta terra. E o Senhor disse: vivam na Babilônia, construam casas, tenham objetivos, tenham planos, mas não esqueçam, um dia vocês vão para Jerusalém. Nós vivemos, mas não somos da Babilônia. Exatamente. Então, esse será o último convite, na sexta-feira, que é vinde benditos de meu Pai. Que maravilha, pastor. Só reforça para a gente, então, antes de me despedir, nem queria te ouvir mais aqui, né? Quais são os onde é que eu vou encontrar contigo? O horário e quando começa? A partir de segunda-feira, dia 18, até sexta-feira, dia 22, às 8 horas da noite, junto com Arautos do Rei, nós teremos a alegria de estar com você. E a partir do sábado, dia 23, em cada igreja adventista, você é o nosso convidado especial. E teremos ao longo da semana, não ressaltei isso, lindas histórias daqueles que aceitaram o convite de Jesus e estão vivendo com as suas lutas, suas dificuldades, mas visualizando Jerusalém. Pastor, muito obrigado. Bom te ver. Sabe que estarei em oração. Essas semanas são fantásticas, elas são especiais. E a Gabi tem mais uma coisa falando sobre isso, sobre histórias, né? Gabi, conta pra gente o que vem por aí. Sim, no próximo bloco a gente tem a entrevista aqui com um casal que tem 30 anos já de casado, 2 filhas e 4 netas. E a gente quer saber um pouco, né, da vida deles, assim, como que eles fazem para não entrarem nessa questão que a gente está abordando hoje aqui no Entre Família, que é do esgotamento afetivo entre casal. Então você de casa não pode perder esse último bloco do Entre Família, que ainda está recheado aí de informação preciosa para a gente. A gente volta em instantes. Já estamos de volta com o Entre Família. A gente gosta da casa cheia, a gente gosta de aprender e trazer algumas situações que realmente você olha, percebe, poxa, parece que isso aqui passa em casa, ou eu conheço alguém. Então a gente realmente tenta trazer o máximo de informação para você. A gente quer chamar aqui mais 2 pessoas para nossa conversa. Um casal super querido, Julimar e o Genivaldo, já estão aqui com a gente. E prazer poder falar com vocês, viu? A Gabi estava contando, são 30 anos de casados, 2 filhos e já 4 netinhos. Boa tarde para vocês.
Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês nessa tarde. Muito bom estar aqui entre famílias, é a primeira vez que estamos aqui. É um prazer poder compartilhar com vocês 30 anos de casamento com essa beleza que Deus me deu. Pois é, a gente estava aqui conversando, Gê e Ju. Eu tenho 15 anos de casada, a pastora vai fazer 19, o Evandro também tem 15, mais 20 anos de relacionamento, porque já namorou 5 anos antes do casamento. Agora, 30 anos, eu quero saber, assim, o segredo, se é que tem um segredo, para vocês vocês conseguirem escapar, se é que escapam, né? Porque eu acredito que é difícil também, desse esgotamento afetivo, porque hoje vocês já não têm mais nenhuma filha morando com vocês, já saíram de casa, já se casaram, tudo mais, já tem as 4 netos aí. Mas como é que vocês fazem para esse casamento perdurar tanto tempo? Na verdade, esse esgotamento ele já passou pela nossa vida, né? Porque com 30 anos de casado, nós vivemos muitas histórias juntos, que não tenha dúvida que foram dias bons, mas dias bem difíceis também, né? Momentos em que nós sentimos esse esgotamento, sentimos fraqueza, sentimos medo, sentimos insegurança, sentimos até o questionamento se daria certo juntos ou não, mas Deus foi maior. Hoje nós estamos numa fase mais madura da nossa vida, posso te dizer, na melhor fase da nossa vida de casados, onde a gente vê a nossa família hoje construída, né, constituída, já com as netas. Então, teve esses momentos sim, mas eu tenho um parceiro formidável, né? Ele é muito expansivo, ele é muito autêntico, muito intenso. E eu tive momentos difíceis no relacionamento, porque eu sou um pouco mais reservada, com dificuldades de me abrir, dificuldades de expressar os meus sentimentos, mas Deus foi dando a ele também discernimento, foi conduzindo, né, de forma que, como casal, nós pudéssemos passar por essas fases e hoje viver esses momentos. Teve um pouco durante o programa que foi aprendendo, tô aprendendo bastante por aqui, viu? E o doutor falou pra gente sobre a questão de, às vezes, dedicar um tempinho. A gente vai sair, fazer uma coisa só entre casal, a gente, lógico, tem a família, mas um tempinho só pra gente. Lá no namoro era sempre fazer alguma coisinha, pensando, respondendo rápido, ia na sorveteria, vai no parque. Isso durante o casamento, desses 30 anos, vocês entregaram realmente a importância disso, a relevância disso? Vocês fazem isso? Sim, deixa eu te posicionar uma coisa. A Bíblia, ela é extraordinária, né? Como minha esposa falou de mim, eu encontro na Bíblia uma colocação em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, que diz assim, ó: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então eu alcancei essa benevolência do Senhor para ter uma esposa tão dedicada, tão amiga, tão parceira como ela, né? E, de fato, essa tua colocação, ela é interessante, porque nós saímos sempre, estamos sempre juntos, dificilmente alguém vai nos encontrar separado. Estamos sempre juntos, a conversa é tudo dentro do relacionamento. Então, enquanto algumas pessoas, por exemplo, saem para caminhar, nós caminhamos muito pouco, mas nós conversamos muito. O pôr do sol em casa, por exemplo, não é só na sexta-feira, são todos os dias nós chegamos e conversamos sobre todos os assuntos durante o dia, né? Nós trabalhamos inicialmente, quando nos conhecemos, em uma empresa, juntos. Lá nos conhecemos, namoramos e casamos, né? E depois de 22 anos, estamos tendo essa bênção de trabalharmos juntos novamente. Então, a relação, o compromisso, o amor, o respeito, principalmente o respeito um pelo outro, é que faz um casamento de 30 anos durar. Agora, você falou de uma coisa interessante, desculpa, Julimar, trabalhar junto também é um desafio, né? Porque tá, inclusive, muito tempo junto do dia. Quais são aí os artifícios que vocês usam para não desgastar a relação, inclusive com esse tanto tempo juntos? Na verdade, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de fazer as coisas juntas. Hoje, por exemplo, ele tem uma consulta médica, eu não vou poder estar com ele, porque eu estou com outras atividades, mas sempre que podemos estar juntos, nós estamos. Ou estamos na sala, um lendo o livro de um lado, lendo o livro de outro, mas eu acho que esse momento de estar, ele é muito positivo,
porque nos faz nós abrirmos mais o nosso coração, conhecermos mais o outro, ele entender o que eu estou sentindo, é o momento do desabafo. Então, eu acho que mantém esse relacionamento, faz com que não haja um esgotamento, é o diálogo. Né? E a gente se conhece esse tanto tempo junto, que nós tivemos 3 anos de namoro antes, né? Olha aí, 3 anos de namoro antes. E então, o diálogo, ele faz parte do relacionamento, ele não pode estar à parte de um relacionamento, né? E hoje nós nos conhecemos pelo olhar. Ela olha para mim, eu já entendo, eu olho para ela, ela também já entende, e isso é maravilhoso. No tom de voz, né? No olhar e no tom de voz. Muito bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aí. Uma ótima tarde, um excelente sábado, um bom final de semana. Que Deus continue abençoando o casamento de vocês e a família de vocês. Amém. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Pastor Robson, com você é assim também? A Luciana já olha, você já sabe o que ela está querendo dizer? É uma boa parte das vezes. E é muito legal isso. Às vezes eu estou numa situação que eu, por exemplo, estou na igreja pregando, tem algo que precisa ser resolvido. E ela sabe o que eu estou pensando. Isso é muito bom. Tá. Mas não é uma coisa que vem no automático, né? É uma coisa que você insiste para construir, né? Construir juntos. E aí, Evandro, o que dizer aí desse episódio que a gente mostrou agora, esse exemplo de casamento duradouro, que, como a Julimar mesmo falou, com certeza passou por esse esgotamento. É difícil que não passe, né? E eu acho muito legal sempre quando a gente vê histórias de pessoas que superaram e que têm uma história, uma longa jornada, né? Eu fui criado numa família muito grande, muito boa, assim, no sentido de união. E os meus avós sempre foram referência para todos os outros filhos e netos, né? O meu avô falecido, mas a minha avó tem 88 anos hoje, mora sozinha. Mas eles chegaram a completar quase 57 anos de casados, né? E aí você imagina criar 4 filhos, né? 9 netos, minha avó está com 12 bisnetos. Então é uma história e a gente tem que lembrar que em algumas épocas da vida, né, mais passando ali dos 40, a gente começa a pensar no legado que a gente deixa. Quando a gente chega nos 50 anos, a gente começa a querer ver os frutos desse legado, do que a gente está deixando. Quando a gente chega nos 60 anos, a gente começa a se alegrar e ver o quanto valeu a pena as lutas, sabe? E superar cada etapa ali. Então, eu acho que é muito legal a gente ver pessoas que superaram, sabe, essas dificuldades, porque mostra para os mais novos que é possível também, que as dores fazem parte do trajeto, mas a recompensa sempre vale a pena, sempre vale a pena. Muito bom. E a gente gosta sempre de fazer as considerações finais aqui também, né, com o pulo do gato. Então, roda a vinheta. Pulo do gato, a gente gosta de falar. Gosta de falar pulo do gato, porque a gente saber o que a gente aprendeu de fato nesse programa. Eu vou começar falando que essa questão de ter um tempo com o marido, sem a filha, assim, tempo de qualidade, que seja sair para jantar junto, nem que seja em casa mesmo esse jantar, mas que tenha esse momento juntos e fazer coisas juntas, como você comentou, como eles comentaram, de repente fazer uma caminhada, ter coisas em comum, para a gente não ter que ficar só na nossa vida particular ali e junto só com a rotina da casa dos afazeres, né? Luquinha, eu sei que você ainda não casou, Deus está preparando aí a sua prometida, a sua esposa. Mas aprendendo demais já. Para mim ficou muito claro a relevância e a importância de dedicar o tempo. Não é porque eu já casei, tenho anos de casamento, que acabou. Já conquistei, já casei, a gente falou sim. A gente precisa realmente continuar com as atividades, vai sair junto, que legal, renovar isso daí, mantendo isso daí. É quem eu escolhi para estar comigo pro resto da vida. Então, por que eu não vou dar toda a importância para aquilo também? Tem outros assuntos da vida, outras preocupações, claro, mas eu também tenho que dar importância para o meu casamento. E aí, pastor, qual foi o pulo do gato para o senhor? Para mim, o que ficou incrível foi poder se dirigir ao outro de maneira que ele não se arme para se defender de mim. Isso, para mim, é uma coisa que foi tremendo, né? Você olhar para o outro de uma maneira que se construa alguma coisa e não que gere 1 e 1, né? É 1 mais 1 e é bem diferente de 1 e 1. Isso foi incrível. E agora? Eu queria saber do seu. Eu gostaria de deixar para o pessoal de casa uma das coisas mais sábias que eu já ouvi sobre casamento na minha vida, né? Eu já contei essa história, inclusive aqui no Novo Tempo. Uma vez eu estava num parque e um menininho, bateu, caiu, machucou a boca, só eu tinha água no parque. Estava sem água as torneiras. E aí eu fui ajudar o pai. E aí o pai falou para mim assim, a gente começou a conversar e ficamos uns 40 minutos conversando. Ele falou assim, eu tenho 22 anos de casado, mas meu casamento acabou há 20 anos atrás.
E aí eu pensei, nossa, deve ser horrível viver desse jeito, né? E aí ele falou assim, mas aí eu reconstruí meu casamento. E aí depois ele acabou de novo, e eu reconstruí de novo, e acabou de novo, e eu reconstruí de novo. Eu aprendi nesses 22 anos que todos os dias eu tenho que reconstruir o meu casamento. Eu nunca ouvi nada mais sábio sobre casamento. Então, para o pessoal de casa, é isso que eu queria deixar. Que se o seu casamento, se você tem a sensação que o seu casamento acabou, reconstrua ele. Se o casamento está frágil, reconstrua ele. E todos os dias, se empenhe em reconstruir essa relação. Todos os dias é dia de uma nova relação. Estou aqui arrepiada agora, esse finalzinho aqui me arrepiou de reconstruir diariamente ali uma lição importante que a gente aprendeu. Evandro, obrigada pela sua participação mais uma vez, obrigada por ter nos ensinado tanto. Pastor Aleixo, foi um prazer inenarrável para mim, não sei quando que eu voltarei por aqui. Quem quer seguir o Evandro aqui, né, gente, nas redes sociais, o arroba dele está aparecendo aí para você. Evandro Laire é o nome dele, arroba Evandro Laire com Y. Caso você se interessou, queira segui-lo nas redes sociais, está aí então o convite, que com certeza tem muitas lições. Receberei a todos com carinho lá. Muito bom, obrigado, viu? Muito bom estar aqui contigo. E já digo para vocês também que vocês são muito bem-vindos aqui no Entre Família, se sintam em casa, viu? É muito bom estar com vocês. Ótimo, pastor. A gente falou em tempo pro lugar, cada um trazendo a sua ideia, que pensou, o que realmente chamou mais atenção. Mas eu gosto que o senhor sempre tem algo de especial para trazer, para a gente realmente fechar o programa. Eu sempre aprendo muito e acho que agora é o momento. Eu tenho uma história bíblica que ela é bem conhecida até dentro das histórias bíblicas. A Bíblia tem muitas histórias, mas há um momento que especificamente fala de um esgotamento, de uma relação que é a mais importante de todas as relações. Os discípulos estavam com Jesus em um momento tenso de um relacionamento múltiplo. Quando nós olhamos para aquela história onde Pedro tem a experiência de andar sobre as águas como Jesus andava, é importante olhar nos evangelhos o que acontece antes. Porque no capítulo anterior dos evangelhos, o que está acontecendo ali é que João Batista, que foi o primeiro mestre de uma boa parte dos discípulos, tinha acabado de sofrer uma morte violenta. Eles estavam seguindo João Batista os encaminhou para Jesus e agora eles estavam vivendo um luto de uma violência que veio e eles foram afetados diretamente pela morte de João Batista. Pensa o que estava na cabeça deles: se João Batista morreu, o que será de nós? Depois disso, eles tinham muitas expectativas sobre quem Jesus era e sobre o que Jesus faria. E eles tinham ideias próprias a respeito de Jesus e Jesus passava o tempo todo desconstruindo a ideia deles. Então, para muitos, quando Jesus multiplicava o pão, eles começaram a ver Jesus e reduzindo como um padeiro. E para muitos, quando Jesus curava as pessoas, eles passaram a ver Jesus como alguém que era o médico dos médicos. Mas eles precisavam ver Jesus como o rei do universo e salvador do mundo. E não é simples, porque muitas vezes Jesus é construído somente a partir da minha necessidade do momento e eu não consigo perceber as outras necessidades. E ele veio para dizer também exatamente quais necessidades eu tenho. Então, no momento de frustração, quando Jesus se recusa a ser proclamado como um rei, aclamado como um rei terreno, aqueles discípulos vivem aquela decepção. E alguns deles começaram a se posicionar como o adulto na sala, conversando com Jesus. Depois de um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de sermão, Jesus se despede e eles vão para o barco. É bom notar que naquele dia a tempestade do lado de dentro estava muito mais forte do que a tempestade do lado de fora. Dentro estavam as dúvidas, dentro estava uma questão sobre o futuro, como será a nossa vida com Ele. Dentro estava o questionamento sobre as decisões do passado, quem é esse Jesus e como lidar com Ele. E é interessante pensar que uma tempestade é de fato um evento sequestrante, porque você acaba sentindo um frio que você não consegue negociar. O som de uma tempestade é sequestrante, porque quando o trovão retumba, a gente só escuta o trovão e mais nada. O frio e mais nada, a água e mais nada. E o relâmpago gera que as figuras que, embora fossem antes conhecidas, ficaram fantasmagóricas. E eles começaram a ver Jesus de longe. Um Jesus de longe, que é colocado apenas nas nossas expectativas, pode não ser o Jesus que a gente percebe. E Jesus, caminhando na direção deles, foi visto como um fantasma. Gritaram ali, naquele momento onde os olhos não podiam ver,
que a pele não podia sentir e a mente estava sequestrada por sentimentos de medo, de dúvida, de pânico, Jesus triunfa com uma coisa. Ele disse, sou eu, não temais. Quando o olho não pôde ver, o ouvido pôde ouvir a palavra, e na palavra houve uma confirmação. E nesse momento Pedro faz a pergunta que todos nós devemos fazer quando estamos esgotados ou tristes. És tu? Se é você, manda-me ir ter contigo. Talvez hoje você precise fazer essa pergunta. Senhor, é você que está falando? Porque se é você, eu vou. Quando Jesus está no barco, mesmo que ele pareça estar dormindo, a gente fica no barco. Mas quando Jesus está fora, não tem outra coisa para fazer a não ser ir na direção dele. Mas nunca se esqueça, quando você dá um passo na direção de Jesus, a mão que te puxa do afogamento significa que ele já deu mais de 1 milhão na sua direção. Então, confie no que ele está fazendo, porque ele restaura todos os relacionamentos, se fazendo presente em nós. Nós, com Jesus, somos sempre um time imbatível. Sempre. Amém. Linda mensagem. Fechando sempre muito bem, né? Muito bem. A gente sai assim realmente esperançoso de que há solução, por mais conflituoso que esteja sendo o seu relacionamento, o seu casamento, há solução, especialmente com aquele que é o nosso Criador e mantenedor. Obrigada, pastor. Já estamos chegando ao finalzinho do programa. Obrigado de novo Valeu, estar com você, Luquinhas. sempre muito bom. Pastor, sextamos e claro, segunda-feira estamos de volta. Vamos falar o tema de segunda-feira, estilos de aprendizagem. Então já sabe, 12h30 da tarde, estamos aqui pra juntinho com você. Vamos conversar bastante sobre isso. Tremendo tema. Estou aqui expectante também. Bom demais. Muito bom, tá junto. Evandro, obrigada mais uma vez, então. Até a próxima oportunidade. Já abri aqui meu celular, já estou te seguindo nas redes sociais. Legal. Legal, Grande abraço. Anotado. E bom final de semana, né, gente? Depois a gente vai saber como é que foi a praia do Luquinha. E eu trago segunda-feira, eu trago uma informação pra você certinho como é que foi, viu? Mas é Beleza. isso. Vou garantir as fotos, redes sociais garantido. Garantido. Leve seu combinado. protetor para que a sua corzinha não Tudo dê inveja certinho, na né? gente. Tá certo. Beijão, tchau, pessoal.